Essa palavra não é muito usual e tem um sentido muito forte e poderoso. Todos nós somos benignos, com certeza absoluta. E é aquilo que eu sempre falo no início do programa. A gente espera trazer essas mensagens, essas ponderações, para que sirva de reflexão. Aqui ninguém é professor de ninguém e nós temos também as nossas limitações, como todos, né? Então a benignidade, ela é diferente de bondade. A bondade, nós comentamos no último programa, no penúltimo, é quando a gente dá atenção para outra pessoa que ela pede. Então a pessoa manifesta uma vontade que a gente participe e que ajude. Então vem até nós e volta. Isso é bondade. A benignidade não é assim. A benignidade, ela brota de dentro de nós. A gente é tocado no coração por uma situação muito particular e toma a iniciativa para fazer algo de ajuda. Às vezes nós nem conhecemos a pessoa, nem queremos conhecer a pessoa e não temos nenhum interesse de ter troca, ganhar algo com isso. Nada em troca. Essa é a grande característica da benignidade. A benignidade, ela é típica das pessoas que não faz mal a ninguém. A benignidade é amor benigno. Só vai coisa boa e a gente não tem interesse de ter retorno. Não é uma coisa de interesse. Então, nas nossas vidas, a gente já foi benigno e é um monte de vezes. Às vezes são coisas bem pequenas e às vezes são coisas bem grandes. Bem grandes. Tem uma palavra que define muito bem e que eu estou aprendendo muito com esse programa, que é empatia. A empatia é a mãe e ela tem 2 filhos bem diferentes. Um se chama simpático e o outro antipático. Vamos entender um pouco mais isso. A empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, no lugar de aquela situação que às vezes está complexa para entender. Então a gente não toma partido sem antes fazer uma análise mais demorada. Por que aquela pessoa está tendo aquele comportamento? Então eu vou analisar muitas coisas. Por exemplo, tem questões culturais envolvidas. Tem questões de costumes. E tem questões de tradição. E tem questões de crença. E tem questões que envolvem aquele momento em particular da vida da pessoa. A gente não é uma constante, a gente tem altos e baixos. Então, o benigno, ele faz essa análise toda. E se ele se colocar no lugar do outro, entender tudo isso, ele vai então compreender e ajudar dentro de suas possibilidades. Então essa pessoa é simpática. Ela disse sim. A outra situação é quando a gente não se interessa, quando a gente não quer saber de empatia. Então a gente se torna uma pessoa indiferente, longe, distante. Então nós somos denominados de antipáticos. Vamos pegar um exemplo bem simples que todos nós já passamos na vida. Você vai para uma grande cidade, na área central, e precisa saber o nome de uma rua que é ali nas proximidades. Você não quer usar o GPS, sei lá o quê, né? Então você pergunta para por gentileza, onde fica a Avenida Ipiranga? A pessoa não para, portanto não dá atenção e não dá informação. E eu digo assim para mim mesmo, antipático. A outra situação, muitas pessoas circulando e você pergunta novamente, por gentileza, você pode me dizer onde fica a Avenida Ipiranga? Então a pessoa para, dá atenção para você,
No entanto, ela diz, lamentavelmente eu não posso te ajudar, eu não conheço, estou chegando aqui agora. Existe a outra situação, por gentileza, onde fica a Avenida Ipiranga, a pessoa para, dá atenção e dá a informação que você precisava. Portanto, ela te ajudou. Então a gente diz assim, que pessoa bondosa. E aí, do nada aparece uma pessoa que estava nas proximidades escutando e diz assim, eu escutei que você quer ir na Avenida Ipiranga, em que lugar que você quer ir? Aí tu diz, olha, eu preciso ir até o banco X. Aí ele fala, olha, eu posso te ajudar, eu te levo até lá. É aqui pertinho, 2 quadras, só que tem que passar aí no túnel e tal, enfim. Aí tu diz assim, que pessoa benigna. Então, a empatia é uma palavra que todos nós deveríamos não só entender a definição, a palavra etimológica em si, mas praticar. Eu acredito que as pessoas mais inteligentes são as que mais trabalham essa questão da empatia. Porque tem que ter também um pouco assim de conhecimento para poder fazer essa análise. Outro exemplo que eu vou citar de benignidade que aconteceu comigo. Quando estudante universitário, numa rodovia BR-277, de Cascavel para Laranjeiras do Sul, voltando para casa na sexta-feira de noite, 10, 11 horas da noite, perto disso, houve um acidente em que o ônibus que eu estava se envolveu com uma carreta de soja. E eu fui um dos primeiros a sair, porque estava bem na frente e muita gente se machucou, inclusive teve gente que ficou paraplégica. E aquele desespero, na escuridão, gritaria, choro e tal, para um carro e eu estava com a cabeça saindo sangue, deu 13 pontos. Então ele prontamente me leva para o hospital, eu não lembro se foi outra pessoa junto ou não, dava uns 30, 40 quilômetros dali. Ele não perguntou meu nome, ele simplesmente fez o bem. Eu precisava ir para o hospital, estava sangrando e era na cabeça. Então isso é uma pessoa benigna. Depois ele foi no hospital, aquela burocracia toda, nome, endereço, e ele vai embora, eu nem sei quem que ele é, mas ele fez a boa ação, me deu um abraço, me deixou confortado, deixou no hospital. E depois eu fui lá, descobri quem que era a pessoa, passado uma semana ou 2, não sei, então até minha mãe falou, vai lá e leva um presente para ele. E eu fui, eles estavam almoçando, uma casa normal, de madeira e tal, e eu fui lá e levei um queijo colonial. E aí eu fiquei, agradeci várias vezes, abracei, dei um sorriso. Quer dizer, um bem faz o outro. Ele me fez um bem, o queijo que eu dei para ele não representa nada, mas foi a minha atitude de ir lá dizer para ele, olha, eu não te esqueci, você é importante para a minha vida. Vamos pensar sobre a benignidade. Agora vamos para o tema da Mari, que é típico dos benignos, serem extremamente positivos. Espalhar positividade. Que lindo. Bonita essa tua parte aí também, Valcir. A benignidade também é profunda, porque ela é sem troca. É o dar sem esperar receber. É o dar de coração. E espalhar positividade é benignidade pura. É quando você dar sem pensar em ter. E ser positivo e espalhar positividade é querer, é crer, é acreditar. É o que a gente falou nos outros episódios do Fênix Bem Viver. É ter fé, é acreditar, é ser positivo. É lindo isso. As pessoas que têm positividade são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que se dão bem na vida, são pessoas que juntam cardumes, que juntam pessoas e que aproximam pessoas para o seu lado. A positividade traz alegria, traz felicidade, traz benignidade. Eu gosto sempre de usar exemplos de terceiros para exemplificar esses sentimentos. Eu acho que eles são muito verdadeiros. E dentro desse episódio que a gente vai estar falando da benignidade, tem uma parte da positividade que eu gosto de frisar bastante. Ela é mental, ela é do coração, é um sentimento que brota. E a gente tem que ter sempre muita fé, tem que acreditar, tem que trazer lá do fundo uma força vital. Eu sempre trabalhei num ambiente,
A gente trabalhou com vendas, com publicidade, a gente viajava, era difícil ficar longe da família, eu já falei acerca disso aqui. E nós viajávamos em equipes, ficávamos em hotel, longe da família, longe dos filhos, né? Confinados em hotel, era meses, semanas. E isso já era um fator que já era difícil. E muitas vezes a gente tinha grandes contas para defender e a gente se planejava, se organizava para atender essa empresa que a gente ia defender essa conta. E às vezes tinha dificuldade para vender essa publicidade para esse cliente, para essas contas. E eu me lembro, uma certa ocasião, que uma colega ficou muito desapontada. E era uma colega que eu tinha uma proximidade maior, e eu observei num café da manhã que ela estava triste, desmotivada. E eu me aproximei dela e conversei, perguntei: o que você tem, por que você está triste, desmotivada? E ela me colocou que um cliente que ela estava atendendo estava percebendo que estava tendo dificuldade para fazer acontecer o contrato que ela precisava fazer de renovação de uma publicidade que nós havíamos feito no ano anterior, com aquela grande empresa. Era um contrato grande de publicidade, e ela estava tendo grande dificuldade para renovar, ter êxito naquela conta grande. E eu tentei motivá-la, tentei fazer com que ela acreditasse. Tem uma frasezinha que eu gosto de usar muito, é muito benigna, vai muito bem dentro da benignidade. O não você já tem, vamos atrás do sim. E eu disse para essa colega: acredita. Tentei motivá-la, tentei fazer com que ela se sentisse segura, tentei passar positividade para ela. Vamos acreditar, vai dar certo, não fica triste, levanta a cabeça, acredita, vai dar certo. Se ele já fez em outras ocasiões, mas agora ele está muito arredio, ele está colocando empecilhos, está com problemas financeiros, a empresa não vai bem, sempre assim colocando coisas negativas, e muito triste, muito desmotivada, desacreditando no negócio. E eu me coloquei à disposição dela. Falei: se você precisar da minha ajuda, conte comigo, conte com a minha ajuda. Benignidade, positividade. O que eu fiz? Eu deixei de atender outras empresas que eram contas minhas para me predispor a ajudá-la, para estender a minha mão para ela e ser parceira. E ela prontamente, feliz, mudou o seu semblante pesado, triste, e ela: eu aceito a sua ajuda, eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. E num instante como de mágica, ela mudou completamente e ficou muito feliz. Fomos até esse cliente e, claro, juntas a gente conseguiu salvar aquela conta, tudo ficou perfeitamente resolvido, deu certo, e conseguimos uma benignidade tripla ali. O cliente ficou satisfeito, a sua empresa foi bem atendida, a nossa empresa que nós trabalhávamos ficou satisfeita, porque nós trouxemos uma conta grande para a empresa resolvida, ou seja, valores monetários para a empresa. Nós duas ficamos satisfeitas e felizes, eu em ajudá-la, ela em ter, o seu trabalho bem feito, enfim. Foi uma tripla benignidade, as 3 partes ficaram felizes, as 4 partes. Então, perceba que é uma corrente do bem, a benignidade. Quando você ajuda uma pessoa, você transforma o todo. É um todo, né? É gostoso isso, a gente não para pensar, mas quando você faz um bem, você faz bem a muitas pessoas, a um grupo, a uma equipe. Naquele dia eu me lembro que o nosso gerente ficou feliz porque foi uma grande conta resolvida, a nossa empresa ficou feliz porque bateu a meta, a minha colega ficou feliz porque entrou dentro dos números de objetivo que ela precisava. Eu fiquei muito feliz, muito gratificada em poder ajudá-la. Então foi um efeito cascata, um efeito grande de benignidade, de felicidade, de alegrias. E assim é a vida. Assim são os pontos em que a gente coloca a positividade. E tem uma palavrinha também, eu sempre trabalhei nessa parte da positividade, eu trabalhei como gestora numa rede de lojas também, onde eu fui gerente um período, que a gente usava uma palavrinha mágica. Todos os dias de manhã eu juntava a minha equipe, era um grupo grande, e a gente dava as mãos numa corrente grande, todas nós dávamos as mãos e erguíamos as mãos. E falávamos assim: eu seguro na sua mão, você segura na minha mão, e juntas vamos fazer o que eu não consigo fazer sozinha. Olha que coisa linda. Benignidade. Numa corrente do bem, todas juntas. Nós dizíamos uma para a outra que juntas nós iríamos fazer o que nós não conseguíamos fazer sozinha. E assim era o dia todo.
uma colaborando com a outra, uma ajudando a outra. Era uma empresa de vendas? Era. Nós tínhamos que bater metas? Tínhamos, mas nós tínhamos um lema, um objetivo em comum, uma ajudar a outra. Quando uma precisava, a outra estava ali para ajudar. Essa era a minha filosofia. E até os dias de hoje continua sendo a minha filosofia. A gente tem que se ajudar, a gente tem que se impulsionar um, estendendo a mão para o outro. A positividade, ela tem que estar no nosso dia a dia. De manhã, quando a gente acorda, a gente tem que olhar para a janela que se abre da nossa vida e ver o sol, mesmo que os dias estejam nublados, e ver a parte positiva, ver aquilo que você está vivendo. Aqui estou eu, viva, saudável, com a minha família bonita, com os meus filhos, com os meus netos, com o meu companheiro, a minha companheira. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho pão na minha mesa. Que alegria! Isso é ser uma pessoa benigna, que esteja feliz com o seu próximo, com a sua família, com as coisas que tem. Agradecida, feliz, positiva. Isso você passa para o próximo, para as outras pessoas. Ser benigno é ser correto, é ser pontual, é não desejar o mal, é dividir o que você tem de melhor com os outros. Isso é benignidade, é bondade. Vamos refletir, vamos pensar. A diferença que o Valcir falou ali no início, da benignidade e da bondade. Então vamos fazer esse fênix todos os dias. Vamos refletir, vamos pensar. Eu gosto muito da reflexão. Ela é fundamental para o nosso viver. Fênix para nós. Vamos agora ver com o Valcir um tema muito interessante também. Pessoas que não oferecem risco, Valcir. Vamos falar disso. Então vamos lá. Pessoas que não oferecem riscos. As pessoas benignas, com certeza, elas são confiáveis. Você que está me vendo, como é que as pessoas te veem em relação a esse quesito? Eu sou uma pessoa de risco moderado, de alto risco ou de risco mínimo? Depende de cada um, depende de cada momento, depende de cada situação. Não existe uma verdade com certeza absoluta para isso aí, né? No entanto, há dentro de nós essa benignidade, porque ela está dentro de nós. Todos nós temos. Nós temos condições de ser uma pessoa equilibrada. E quem é equilibrado não oferece riscos. Como é difícil a gente conviver com pessoas desequilibradas, porque elas oferecem riscos. Uma hora está de bom humor, outra hora está de péssimo humor. Uma hora te estende a mão, depois ela fala mal de você. É uma pessoa desequilibrada. Então a pessoa que não oferece risco é uma pessoa benigna. Quer ver um exemplo que acontece na medicina, que eles utilizam essa mesma palavra e ela é bem conhecida. A pessoa diz, olha, felizmente era um tumor benigno. Que bom que foi um tumor benigno. Significa o quê? Que é um tumor que não oferece riscos. Então, vamos dar um exemplo. Você quer comprar um terreno, um carro, ou uma casa, ou um apartamento, enfim, você vai fazer uma pesquisa demorada. Você não tem tanta pressa e vai se encontrar com muitas pessoas. Muitos corretores, amigos que indicam, pessoas que você pega pela mídia e vai até o local. Muitas vezes a gente tem essa capacidade intuitiva de ver que aquela pessoa é confiável. Mas tem ocasiões que a pessoa deixa escapar que ela pode não ser tão confiável. A gente não fala, mas a gente pensa, a gente sente. E algumas pessoas nos indicam dizendo, olha, aquela pessoa, ela é correta. Aquela pessoa não vai deixar você fazer coisa errada.
Aí você compra lá um apartamento, a casa, o carro, enfim, qualquer negócio de vulto maior. Eu já passei por isso, garanto que quase todos já passaram. Da gente fazer negócios que não deram problema nenhum, tudo conforme combinado. Mas as pessoas que não são tão benignas, elas acabam trazendo problemas, porque o documento que ela nos apresentou não era fidedigno. O valor que foi combinado, depois, não sei por que cargas da água, foi alterado. A comissão que era para ser uma coisa virou outra. As divisas que foi dada uma informação não batiam com o que estava no papel e o que era na realidade. Os pontos falhos da habitação foram omitidos ou até mesmo mentidos. E aí tinha mais problemas de ocupação irregular, enfim, tinha problemas na prefeitura, tinha problemas com dívida ativa da União. Ou seja, eu acabei entrando numa fria, não consegui pegar meu dinheiro de volta ou parte dele, perdi tempo, fiquei nervoso. Por quê? Porque eu estava lidando com gente que não é benigna. Gente que ou ela faz o mal ou ela não se dá conta que está fazendo mal. E isso acontece com todos nós. A gente às vezes não se dá conta, mas está fazendo mal para as pessoas. Então a gente tem que ter o bom senso de fazer essa análise, olhar para dentro de nós e ver se tem como até reparar esse problema. Porque o fazer errado não chega a ser o problema maior. O problema é que quando eu sei que é errado e eu não faço nada para fazer uma correção, uma satisfação. Então, essa questão aí do equilíbrio é fundamental. As pessoas que oferecem riscos também são aquelas que eu vejo assim, infelizmente é muito comum. São pessoas tomadas de ciúme, inveja. Então elas te botam numa fria muitas vezes por conta de um desvio de conduta. A pessoa extremamente ciumenta e extremamente invejosa, eu quero distância. Porque isso não acrescenta qualidade de vida, isso não dá bem viver para ninguém. Um acha que é teu dono, tem a posse das ideias, tem a posse do conhecimento, tem a posse que a propriedade dele é melhor do que a do outro, que a crença dele é melhor que o outro, e é ciumento, tudo é dele. Não respeita o outro, não respeita as individualidades, não aceita como ele é. Empatia, para um ciumento e um invejoso, empatia é uma palavra desconhecida. E o invejoso é aquela pessoa que vê que o outro conseguiu com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, e ele não consegue por outros motivos, e ao invés de ele elogiar o outro pelas qualidades da conquista, ele fala preferencialmente pelas costas ainda. Então a pessoa benigna não faz esse tipo de maldade. Como eu disse, nós somos humanos, todos nós erramos, a gente até faz uma vez ou outra, mas não pode ser uma constante, não pode ser o tempo todo. Então, se a gente quer o bem viver, nós temos que parar para pensar nisso aí. Tem que mudar a conduta, tem que aperfeiçoar a conduta. E uma coisa legal que nós podemos fazer é melhorar um pouquinho de cada vez. Se a gente não é acostumado a elogiar, elogia uma vez com dificuldade. Depois, mais para frente, elogia de novo. A pessoa que faz mal para os outros tenta fazer menos mal, por incrível que pareça. Até chegar um ponto que ela vai entender que o mal não é legal. Mal não é legal. Nem para ela, quanto mais para os outros. A pessoa benigna, ela ajuda a sociedade a ficar melhor. A gente gosta de ficar com pessoas benignas, equilibradas,
que não oferecem riscos. Imagina um filho já adolescente com um outro jovem que oferece risco. Como é que o pai e a mãe se comportam? E para saber se a pessoa oferece risco ou não, depende de muita coisa para análise. Mas, por exemplo, da onde ela veio? Quanto tempo faz para ela ter chegado até aqui? Quem é que dá testemunho a favor? Então o benigno sempre ganha, porque ele tem até avalista para ele. Tem gente que se prontifica a ser testemunha dele, que é uma boa pessoa. E agora nós vamos para o segundo tema da Mari, que envolve abraços, carinho. É isso aí, Valcir, que lindo. Então, vamos abraçar mais? A benignidade também está inclusa no abraço. Olha aqui, ó. Peguei da revista de um filho meu que estava essa semana com essas mãozinhas que falam de abraço. Olha que legal, ó. A medida do abraço, ó. A medida do abraço. Show. Eu peguei só para brincar aqui, para fazer, ó, carinho, abraço e carinho que a gente vai falar. E eu peguei que eu achei muito show. Vamos abraçar mais, vamos fazer mais carinho num abraço. Tudo se dissolve. Eu tirei o microfone aqui para mostrar o carinho do abraço, mas num abraço, tudo se dissolve. Que lindo, né, gente? Carinho vem do interior, do coração, do agir, flui, transborda, né? Vem naturalmente, vem lá do nosso interior, vem da compaixão, vem a pessoa benigna, ela tem um semblante leve, um semblante bonito, ela passa carinho, ela passa amor, ela se preocupa com o próximo, ela está sempre querendo ajudar o próximo, ela está envolvida assim num abraço mesmo, porque o abraço e o carinho estão extremamente, né, juntinhos ali, intrínsecos. Ela é uma pessoa apaziguadora. A pessoa carinhosa, ela apaga o fogo. Vamos imaginar uma situação assim, encalorada, que as pessoas estão numa discussão muito grande, estão discutindo, brigando, esbravejando, e essa pessoa, ela vem colocar a sementinha da bondade. Tem aquele que põe a sementinha da discórdia e põe o fogo e faz a pessoa discutir mais ainda. A pessoa bondosa, que tem benignidade, ela chega e ela acalma. Ela põe água no fogo, ela faz aquele fogo apagar, aquele ambiente, brandura ela traz. Ela é de apaziguar as situações, ela é de acalmar as situações. Percebe que quando está num ambiente muito quente, muito acaloroso, muito que todo mundo blá, 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 que as pessoas estão gritando, você não vai conseguir apaziguar a situação com mais gritos. Você tem que chegar e falar mais baixo. À medida que você fala mais baixo, ou você faz o poder do silêncio, que lá atrás o Valcir citou esse tema que eu achei fantástico, você vai apaziguar a situação. A pessoa que pratica o poder do silêncio numa situação dessa é uma pessoa benigna. As melancias têm que se acomodar dentro do caminhão. Eu costumo brincar sempre assim, quando uma pessoa está muito nervosa, está muito alterada, ela tem que ser a outra parte benigna, bem-aventurada, bem acalmada. Espera as melancias irem se acomodando no caminhão e na hora certa, sabiamente, aí então sim, externar e falar aquilo que você está pensando e que você queria dizer. Agora, se todos forem falar blá, 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 naquele momento não vai dar certo, não vai acontecer. E acerca disso, um exemplo de abraço, de carinhoso, de carinho, de benignidade. Certa ocasião, uma amiga ouve falar de uma pessoa que está muito triste, muito deprimida, lá no quarto escuro. Do outro lado da cidade, uma cidade muito grande, e preocupada com essa amiga que está em depressão, ela pensa, vou lá ajudar essa amiga, vou lá dar um abraço nessa amiga. Vou tirar essa amiga dessa situação. Ela ouve falar. Alguém conta para ela que essa amiga está lá há alguns dias em depressão. Pega seu carro, desloca-se a longa distância e vai lá visitá-la.
Bate na porta, chama inúmeras vezes, a amiga não abre a porta. Ela adentra a casa, preocupada com a amiga, leva uma cestinha com suco, comida, frutinhas, né? Algumas frutas bonitinhas ali arrumadinhas dentro dessa cesta, com carinho, com amor, com benignidade. Ela leva aquele cesto de frutas, de comida, de sucos e vai visitar essa amiga que não está bem e abre a porta do quarto escuro dessa amiga que está lá prostrada. Bate a porta, entra e convida essa amiga para sair daquele quarto escuro. Carinho. Pede para que a amiga levante-se, dá-lhe um belo e caloroso abraço. Então, às vezes, num simples gesto, um abraço, um carinho, um alimento que você leva para alguém, essa pessoa já muda até o visual. Essa amiga que vinha há dias prostrada, triste, amargurada, cheia de problemas, essa amiga senta-se ao seu lado, começa a conversar, coloca-se à disposição para ajudá-la. Ela já muda de semblante, ela já levanta-se daquela cama onde ela estava há dias prostrada e consegue se reerguer. Isso é um exemplo de que quando você é benigno, quando você é bondoso, quando você dispõe do seu tempo, o nosso tempo, muitas das vezes, a nossa atenção é um dos melhores bens que nós podemos disponibilizar para alguém. Essa amiga consegue, como que num efeito de mágica, dar o melhor bem para essa outra amiga que estava precisando muito de um amor, de um carinho, de uma atenção. E ela convida essa amiga para sair e combinam de ir em um determinado local passear, andar, caminhar pela cidade, e essa amiga muda completamente aquela tristeza, aquele mal-estar, e as duas combinam que naquelas semanas seguintes, todos os dias, uma vez por semana, essa amiga se predispõe a vir visitá-la e a ir levá-la para caminhar, para passear, para saírem juntas. Tudo bem, essa amiga tem tempo, tem como disponibilizar esse tempo e dar atenção para essa amiga. Isso é um fato verídico, eu vivenciei essa situação. Às vezes você não tem tempo de disponibilizar esse tempo para essa pessoa ou para alguém que você sabe que está precisando dessa atenção. Mas você pode dar uma ligada. Às vezes você pode ter um parente distante, você pode ter a sua mãe distante, você pode ter seu pai, você pode ter um filho, uma filha. Isso tudo é benignidade, atenção e amor, compreensão, abraço. Se estiver perto, vá até lá, dê um abraço, dê atenção. Se é um filho, dê mais atenção a esse filho. Tire um tempo para esse filho, vá buscá-lo na escola no final da tarde. Surpreenda-o, faça uma surpresa. E essas duas amigas se uniram, se abraçaram, celebraram a vida nesse dia. E foi muito lindo, foi um instante muito bonito. Essa amiga vinha passando por um problema de saúde muito grave. E ela se abriu com essa colega, com essa amiga. Ela externou tudo que vinha sentindo. E foi um momento muito bonito, foram muito felizes nesse dia, porque conseguiram trazer à tona tudo que ela precisava falar, trazer à tona todos os problemas que ela precisava desabafar. Gesto dessa amiga que veio visitá-la de benignidade, gesto de bondade. Num abraço, ela conseguiu externar, resolver e dissolver tantos problemas, tanta ansiedade, tanta tristeza. Aquela pessoa estava ali sozinha, naquele quarto escuro, pensando tanta coisa ruim, achando que nada tinha solução. E numa tarde, num dia de atenção, num combinado de se verem mais vezes, tudo se desfez. Num gesto de benignidade, num gesto carinhoso de um abraço. Percebe que às vezes uma simples atitude que nós tomamos faz toda a diferença. Então, vamos fazer o fênix dentro de nós e dar mais atenção às pessoas que nós amamos. Né, Valcir? Então, agora nós vamos tratar de um outro tema muito bonito, que é o educador semeador. Que coisa mais linda que o Valcir vai falar agora, né, Valcir? Esse educador. É meu chão, gosto disso. Show. O Valcir vai dar o show aqui agora, vai arrasar. A Mari fala de abraço e ela faz mesmo, ela pratica, ela é uma pessoa muito, muito, muito especial. Eu adoro abraçar. O processo educativo, eu sou bastante crítico, que é o seguinte:
nós estamos num momento da sociedade que nós precisamos rever esta questão dos aprendizados. Porque será que a gente tem que educar os filhos para o conhecimento somente, ou quase somente? E educar para a vida, que é o que nós estamos tratando aqui nesses programas. Às vezes a gente tem um filho, um irmão, um amigo, um conhecido e tal, que é muito cheio de conhecimento, muito culto, muito inteligente, mas pobre de sabedoria. Por quê? Porque não recebeu os conhecimentos da vida, o saber da vida, a escola da vida. E também a pessoa não teve a sensibilidade para isso. Então eu provoco aqui os pais. Quem puder, é um grande investimento na vida dos filhos, além de fazer a escola tradicional, que precisa, tem que ser feito, é necessário, também achar um jeito de investir nas coisas da vida. É isso que nós estamos falando. A pessoa é bondosa. A escola ensina a pessoa a ser bondosa? É claro que ensina, mas não tem uma disciplina que trata disso. Não tem um professor específico, não tem uma carga horária para isso. E aí nós temos muito saber, mas muitas vezes temos limitações de ser boas pessoas. E aí nós falamos, às vezes até de forma errada, que o mundo está cada vez pior. E cada vez a gente estuda mais, sabe muito mais, muito mais, muito mais. Então, o mundo teria que estar cada vez melhor. Não está fechando essa conta aí. Temos que parar para achar uma solução, eu diria. Como pai, dá para achar uma solução, mas como sociedade, eu sou um crítico, acredito que está na hora de rever uma série de coisas. Hoje existe a figura da pessoa que aprende sozinho ou quase sozinho, que é o autodidata, essas ferramentas que tem aí hoje, está muito fácil. Precisamos melhorar os nossos corações. Que aí, se os corações estão bons, não tem droga, não tem vício de celular, não tem vício de jogos, não tem tanta coisa errada. E educar, o benigno educador, quando ele tem uma boa ideia, ele pega e transfere para outras pessoas essas ideias que podem ser utilizadas. Ele, na comunidade dele, dá sugestões, porque ele tem conhecimento, tem experiência. Ele se intitula capaz de colaborar. E ele não é egoísta. O benigno não é egoísta. O benigno não faz mal. O benigno quer ajudar. E ele ajuda com dinheiro, ajuda com ideias, ajuda com abraços, ajuda com carinho, ajuda com palavras. Ele é uma pessoa maravilhosa. E todos nós somos. Mas podemos, quem sabe, ser um pouquinho melhor. O que a gente faz para a nossa cidadania? Que cidadãos nós somos? Criticar é fácil. E só criticar, então, aí vira um demérito para o ser humano. Só criticar é típico de quem não tem nada para sugerir. Só criticar é aquele que não sabe o que é empatia. Então, além dele não ser benigno, ainda ele joga contra, não ajuda, atrapalha, faz fofoca, fala mal dos outros, ninguém serve, ninguém sabe nada. Aí tu pede qual que é a tua sugestão, ele não tem. Ele é só um agitador. E às vezes a gente faz esse papel também. Quando vê, está no calor de uma discussão, está fazendo críticas, não está construindo nada, pelo contrário, mas é tomado pela emoção. Não pode ser uma constante, a não ser
casos isolados, que nós somos todos humanos. Todos, 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 todos. O pai que é benigno e a mãe, depois de muito tempo, os filhos crescem, viram homens, mulheres, constituem famílias, e é muito provável que eles continuem benignos. Eles educam os filhos. Como é que um pai e uma mãe benigno, que quer o bem de todo mundo, quanto mais da sua família, vai ter um filho estuprador? Vai ter um filho que se envolve com corrupção? Vai ter um filho agressivo, que quer resolver tudo na pancada? Então nós pais também pecamos. Mas nós podemos, de alguma forma, voltar a educar ou a reeducar esse filho, se for o caso. Não interessa a idade dele. Quem é benigno quer o bem do filho, do amigo, do familiar, do vizinho. Então ele não vai lá para destruir. Ele com jeito, com bate-papo, com uma sugestão, com um jeitinho muito especial que a vida lhe ensinou, vai tentar mostrar esse outro lado. Para quê? Para que essa pessoa também tenha bem viver em plenitude. Seja boa para ela e para o mundo. Isso é típico dos educadores benignos. Não somente o pessoal que é remunerado para isso. E agora, para terminar o programa de hoje, a Mari vai falar de um tema bem interessante, muito mesmo, eu até aprendi com ela, que é o senso de pertencimento. Legal. Bonito isso aí também, Valcir. Olha, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, foi mais um programa, a gente está encerrando com esse assunto aqui do senso do pertencimento. É bem gostoso a gente estar aqui com vocês falando desses assuntos todos. E essa parte eu vou começar no sentido inverso. Eu vou contar o exemplo de um filho pródigo que saiu de casa, que todo mundo conhece. Um certo homem tinha 2 filhos e um filho chegou para ele e falou: pai, eu quero a minha parte da minha herança e eu preciso que você me dê a metade da minha herança e eu quero ir embora. Eu quero gastar a minha herança, eu quero viver, eu quero que você, o que me pertence, me dê agora e eu vou embora daqui. E foi-se. Lá um certo tempo, ele percebe, veio uma grande fome na região e ele ficou passando por grandes necessidades. E pensa assim: vou voltar para casa, vou voltar para o meu clã, vou voltar para a minha família, porque lá eu vou ser recebido. Senso de pertencimento, benignidade dele, vou voltar para o meu pai, para minha mãe, para minha família. O senso de pertencimento, ele é de grupos, ele é de família, ele é num grupo religioso, ele é num grupo familiar, ele é num grupo de jogos, ele é numa organização, enfim, tem vários grupos. Mas eu vou citar aqui esse exemplo familiar, porque ele é muito forte, ele é de anos atrás e todo mundo conhece. E nesse senso de pertencimento, esse jovem, onde só haviam 2 irmãos, resolve retornar ao lar, retornar ao seu senso de pertencimento, ao seu seio familiar, porque ele pensa: lá eu vou estar com a minha família, com os meus pais, porque ele pertencia àquele lugar, lá onde ele estava passando fome, necessidade, onde ele não tinha mais o que comer, o que vestir, porque veio uma grande seca, uma grande fome, uma grande devastação no lugar onde ele estava, não tinha mais o que comer. Ele pensa: meu Deus, e agora? E ao voltar para casa, ele fica muito compadecido e pensa e repensa: o que eu vou falar para o meu pai, para a minha família? E ao ir se aproximando, ele vem pensando: o que eu digo para os meus pais? E o pai, muito feliz com o retorno desse filho, quando vê que o filho se aproxima, diz aos empregados: preparem a melhor e a maior festa da região, matem o melhor servo, o maior que tiver aí, o melhor gado, a melhor festa, a melhor comida, separem as melhores sandálias, que era o que tinha na época, deem o melhor anel, a melhor joia para esse meu filho, e vamos comemorar, vamos confraternizar. Ele fica muito feliz, muito gratificado com o retorno desse filho. E comemora. E esse filho se aproxima do pai e pede perdão, e pede desculpas, e se aproxima do pai e abraça o pai. Abraça o pai.
E o pai o abraça, e o recebe, e ele pede desculpa, e o pai fala: tudo bem, meu filho, que bom que você voltou. Que bom que você retornou ao seu lar, à sua família. Esse pai foi generoso. E esse filho foi benigno. E o irmão, muito enciumado, volta lá, que estava trabalhando na fazenda do pai, e pensa: nossa, mas o meu pai recebendo esse meu irmão com festa, com alegria, que foi embora, que deixou, e eu que estou aqui sempre, como assim com ciúme? E o pai vira para esse filho e diz: meu filho, seu irmão voltou, que felicidade! Ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e apareceu. Benignidade, alegria, bondade, felicidade. E isso tudo a gente faz no ambiente de trabalho, num grupo de amigos, na comunidade. O senso de união, o senso de benignidade, ele está em todos os grupos. A gente está sempre praticando, a gente está sempre usando. Eu fiz o processo inverso no senso de pertencimento, porque ele está em tudo. A gente usa o pertencimento quando vai um filho para a escola, quando vai um filho estudar longe e volta, é a mesma situação. Minha filha, você está saindo, leva aqui o casaquinho, não passe frio. Senso de pertencimento, preocupação com aquela filha que está saindo. A mamãe vai sair com o bebezinho, coloca tudo dentro daquela sacolinha, a mamadeira, a fraldinha, a roupinha, porque está saindo com o bebezinho, senso de pertencimento, preocupação com aquele bebê que ela está levando. Então nós somos um grupo, o grupo religioso, a igreja, aquelas pessoas que se reúnem naquela comunidade, é um senso de pertencimento, eles estão ali em prol de um objetivo, é um senso de pertencimento, um objetivo em comum, único daquele grupo. A vida, ela é assim. Nós costumamos ter o senso do pertencimento em todos os aspectos da nossa vida. A filha, da qual eu falei, que a mãe se preocupa, é desde a gestação. A criança que você gesta, a criança nasce, a criança cresce, e aquela mãe tem sempre aquela preocupação, principalmente a parte materna. A mãe, ela é uma leoa, ela defende, ela cria. Ela a cria no sentido de mãe, de leoa, de proteção. É um senso de pertencimento eterno. Aquela filha vai para longe, por terras longínquas, e lá adiante ela pode retornar. E aquela mãe está ali, aquele pai está ali, aquela clã está ali, sempre pronta para receber de volta esse filho que foi longe, igual o filho pródigo. Lá de antigamente, a gente tem o senso de pertencimento quando está distante. A gente quer voltar para a terra natal, a gente quer voltar para a família, a gente quer voltar para os entes queridos. Nosso senso de pertencimento, benignidade pura, fênix, bem viver, amor, prosperidade. É o que a gente sente quando a gente está distante dos nossos entes queridos. A gente quer voltar, a gente quer ficar perto. Esse é o senso de pertencimento. Hoje a gente está aqui fazendo mais um episódio do Fênix Bem Viver. A gente espera que essa introspecção, a gente espera que essas palavras que a gente trouxe para você, para nós, eu, Valcir, todos nós, que tenha servido de alguma forma, de uma coisa boa para você, tenha te trazido alguma reflexão positiva e feito bem para você. Então tá. Agora, o nosso próximo programa vai se tratar de amor. Vamos falar de amor, que é uma coisa linda. Fênix, bem viver para todos. Fênix para nós.